Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo da Alura. Meu nome é Júnior e neste vídeo vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre como integrar projetos que utilizam apenas o sistema de Vue ao Jetpack Compose. Então, vamos lá. E apenas recapitulando, esse daqui é o terceiro vídeo de uma série. Nos vídeos anteriores, nós pegamos um projeto que é o aplicativo Orgs, o atualizamos, adicionamos algumas dependências para que ele seja capaz de suportar o Compose, adicionamos views dentro do Compose em si e também adicionamos elementos do Compose dentro das nossas views. Por fim, nós trocamos uma tela que agora é uma activity que lida com o Compose, porém que está inflando um layout em Vue e foi apenas algo para demonstração. O que eu quero fazer neste vídeo aqui é trocar essa tela para que ela seja uma tela que apresenta o mesmo aspecto visual e o aspecto funcional da nossa tela que estava feita em Views, porém que agora é feita em Compose, justamente para focar em alguns aspectos bem úteis da interoperabilidade. Para poder fazer isso, eu já deixei uma implementação parcial feita, utilizando esse projeto aqui como base. Então, eu tenho este projeto aqui, que já tem toda a parte da lógica e aspectos visuais mais comuns do Compose prontos, porém que tem algumas questões que a gente precisa avaliar e analisar que podem ser úteis na sua implementação dessa integração entre Compose e Views. Então, o que eu vou fazer é fechar o nosso projeto antigo. Este projeto aqui está dividido basicamente em três partes. A primeira parte que é da lógica, que é muito semelhante à nossa tela de detalhes antiga. A nossa parte de layout, que é muito semelhante à nossa tela de detalhes antiga em si. Então, vários métodos que eu tenho aqui eu também vou ter na nossa Detalhes Compose Activity. E um outro detalhe é que o nosso layout está dividido aqui em duas partes, sendo a app bar e o detalhe em si do nosso produto. Indo direto aqui para a questão da app bar, né, do layout em si, eu volto um pouco mais para falar da implementação no final. Eu tenho a nossa app bar e o nosso conteúdo organizado em um scaffold. E entrando aqui dentro da nossa app bar, tem duas coisas que é legal a gente ficar atento. Primeiro é que para definir o título, eu defini um texto que é acessado via um arquivo de strings, que é algo mais específico do nosso XML. E segundo aqui, eu faço o acesso à cor. Em ambos os casos, eu utilizei aqui um string resource e aqui no outro um color resource. Os recursos aqui no Compose podem ser acessados através de algumas explicações que a documentação nos fornece. Então, se eu preciso acessar um arquivo de strings, uma cor, uma dimensão, um drawable, eu posso fazer isso, porém nem sempre eu preciso realmente recorrer a algo que eu já tenho no meu sistema de views. Aqui no Compose algumas coisas são facilitadas, mas existe essa página aqui que explica como fazer isso. Então, de volta ao nosso projeto, exemplificando um pouco melhor do que eu falei, eu posso, por exemplo, acessar aqui o nosso ícone de editar, que nós geramos normalmente indo ali, criando um vector drawable, escolhendo o ícone de edição, definindo uma cor, talvez até um tamanho. Posso acessar isso via Paint Resource, que também é fornecido ali pela documentação, como nós acabamos de ver, mas eu posso acessar qualquer ícone também diretamente, sem nenhum trabalho extra, através aqui da classe Icons. E a Icons fornece para mim, além desse default, alguns outros parâmetros, como por exemplo o Filled, para ícones preenchidos, ícones arredondados, ícones apenas contornados. E uma vez que eu tenha um desses escolhido, eu já tenho acesso aqui a vários ícones que são comumente utilizados nas aplicações e que eu posso acessar de uma maneira simples. Então é claro que se for necessário eu posso fazer acesso a algo que eu já tenha no meu projeto, mas de maneira simplificada eu também posso acessar outros recursos de uma maneira um pouco mais simples, dependendo da situação. Nós temos aqui uma pequena curiosidade, como vocês já perceberam, a nossa app bar possui uma cor roxa e o nosso aplicativo em si como um todo, ele tem essa cor visual verde, né? Então vários tons de verde. Na nossa aplicação em si feita em Views, nós temos um tema que lida com essas cores e por padrão aqui no Compose, ele não herda as cores do nosso tema de Views. Eu preciso fazer isso de maneira manual. Então existe uma biblioteca que você pode adicionar, a documentação explica um pouco melhor aqui sobre como fazer isso e, inclusive, existem duas dependências, uma caso o seu app esteja utilizando aí o padrão de App Compat Theme, o segundo caso você esteja utilizando o MDC Theme,
que é justamente relacionado àquelas versões mais recentes do Material Design, e você pode escolher. Sinceramente, eu fiz os testes com as duas e funcionou, eu testei uma de cada vez e funcionou, porém eu sei que o nosso projeto lida um pouco melhor aqui com a App Compat Theme. Então você escolhe a dependência que melhor se adequar ao seu projeto, copia, volta no projeto, abre o arquivo de Build Gradle, onde você coloca as suas dependências e adiciona essa dependência aqui. Eu fiz a adição das duas para mostrar como ambas funcionam. Eu vou voltar na nossa Detalhes Compose Activity. Deixa eu minimizar essa seção aqui do canto. Eu posso herdar o tema da nossa aplicação vindo nessas seções onde vai ter o nome do seu aplicativo, mais a palavra theme, ou pode ser que tenha um material theme aqui, e você vai substituir o que estiver aqui por App Compat Theme ou MDC Theme, que é isso daqui. Fazendo essa implementação App Compat Theme, tanto aqui quanto também ali no nosso preview, né? Alterando o preview aqui também para App Compat Theme, eu posso atualizar o nosso preview clicando em Build Refresh. Olha só, a nossa app bar passa a ter a coloração do nosso aplicativo como um todo, e isso daqui vai ser aplicado não apenas para mudar a cor da nossa app bar, mas qualquer outro aspecto visual que eu tenha definido ali no nosso arquivo de temas, no nosso estilo em si da aplicação em Views, vai passar a ser aplicado também aqui nos nossos composables. Então é interessante saber isso. É claro que, por exemplo, para essa app bar aqui, eu poderia ter optado por uma outra abordagem. Se fosse apenas ela, o que eu poderia fazer seria vir aqui e passar, por exemplo, um background color e definir a cor que eu quero, porém não é a abordagem realmente recomendada. Mesmo aplicando a recomendação aqui de herdar um tema, a documentação ainda menciona que, por mais que seja possível fazer isso, nem sempre essa herança dos temas vai funcionar muito bem, e o recomendado é que você defina as cores do seu aplicativo que vão ser aplicadas ao Compose nessas pastas aqui de tema e de cores, que ficam dentro de uma pasta que é gerada quando você cria uma activity em Compose, que é a UI.theme. Eu vou minimizar então a nossa aba de projetos e o preview eu vou deixar aqui por enquanto. O que importa para a gente é que, feito essa herança, nós podemos começar a analisar a seção do conteúdo em si. E essa seção do conteúdo, ela é interessante porque uma das primeiras coisas que nós fazemos aqui, eu acabei saindo sem querer, é definir a nossa imagem. Deixa eu minimizar um pouco. Legal, vou deixar dessa maneira. Quando eu defino aqui o carregamento da nossa imagem, que inclusive vem da internet, vem de uma fonte externa, eu utilizo o Async Image, que dando um Ctrl B, eu consigo visualizar que vem aqui do Coil. O Coil é uma biblioteca externa que nós adicionamos ao nosso projeto anteriormente, quando utilizávamos apenas Views, e por padrão o Coil carrega uma imagem diretamente dentro de uma view. Nossa implementação anterior era feito isso, então nós adicionamos essa dependência, porém como nós não lidamos com views aqui no Compose, o Coil já disponibilizou uma versão atualizada específica para o Compose. E aí sim eu consigo trabalhar de uma maneira diferente, porém obtendo o mesmo aspecto visual e as mesmas funções. Pode ser que você precise lidar com alguma biblioteca do seu projeto específica que ela tenha um comportamento semelhante ao Coil, que ela lide, por exemplo, apenas com views, e aí você vai ter que realmente verificar se já existe uma atualização dessa biblioteca, ou se existe talvez ali até algum método novo específico para lidar com o Compose em si. E esse daqui foi um bom exemplo, porque eu posso sim vir no repositório do Coil, pegar essa dependência, adicionar ao meu projeto, como eu já fiz, e passar a utilizar o que ele tem de novo. Porém, pode ser que você tenha alguma biblioteca que ainda não atualizou, e aí pode ser que você precise deixar uma única parte do seu projeto apenas em views para manter essa biblioteca, ou quem sabe até procurar uma outra que te atenda melhor, que já esteja atualizado por Compose, e aí vale a pena dar uma olhada no vídeo anterior também sobre como utilizar views dentro do Compose e vice-versa. Ainda que dentro da Async Image, a gente faz o carregamento de uma imagem de erro, que pode aparecer caso a imagem que a gente buscou não esteja aparecendo ali por algum motivo, e a gente acessa um r.drawable.erro. Faz parte do nosso projeto anterior. Dando um Ctrl B, eu consigo ver que são vários arquivos de imagem, cada um com uma resolução diferente, que vai ser exibida em aparelhos com telas de tamanho diferente. Porém, eu também tenho o carregamento aqui de um placeholder, uma imagem que vai aparecer temporariamente enquanto a nossa imagem em si não é carregada ou enquanto o nosso erro não aparece.
Porém, o nosso placeholder, apesar de ter um caminho bem semelhante aqui ao nosso erro, quando eu dou um Ctrl B, o que eu tenho é uma forma que é preenchida aqui por um sólido de uma cor cinza. E se eu tentar fazer o carregamento da mesma maneira que eu fiz aqui com o Painter Resource, eu vou obter um erro, porque por algum motivo, por enquanto, o Compose ainda não lida muito bem aqui, nesse caso, com um Drawable, que na verdade é um shape, tem um sólido dentro. Eu posso sim fazer acesso a ele através de uma implementação um pouco maior, utilizando aqui um Remember Drawable Painter. Porém, para fazer essa implementação, eu precisei recorrer a uma página que é muito importante nessa questão de interoperabilidade do Compose, que é essas bibliotecas complementares. Por padrão está em inglês, você pode traduzir caso fique mais fácil para você, mas justamente é dito aqui que essas bibliotecas complementares vão ajudar o Compose com algumas coisas que ele ainda não faz, porém que no futuro devem ser colocados ali, elas devem inclusive sair dessa página, e você pode dar uma olhada um pouco melhor para entender como ela funciona. Uma coisa interessante é que, por exemplo, aqui a biblioteca que nós utilizamos para herdar o tema da aplicação em Views, por enquanto está aqui, e essa biblioteca que eu utilizei para carregar ali o nosso Drawable, que é a Drawable Painter, também está aqui dentro. Então, clicando em uma dessas bibliotecas, caso você precise, vai ter aqui um pequeno exemplo de como ela funciona, tem um pequeno snippet de código, e aqui embaixo tem a sua versão atual e também como você pode adicioná-la ao seu projeto. Eu já fiz essa adição ao nosso projeto e justamente por isso, de volta aqui no nosso projeto, eu consigo carregar essa nossa imagem que na verdade aqui é um shape, é um sólido em si. É interessante você conhecer essas bibliotecas complementares porque pode ser que você obtenha algum erro e justamente recorrer ali pode acabar te ajudando. Deslizando um pouco mais para baixo, a gente tem algumas implementações mais comuns. Apenas um pequeno detalhe aqui na nossa fonte family que eu defino para carregar o nosso preço. Eu vou até dar um Enter. Eu fiz a implementação daquela fonte baixável que nós mencionamos no último vídeo, que faz parte realmente aqui, novamente, de uma biblioteca complementar, que por enquanto ainda não faz parte do Compose. Para nós trabalharmos com fontes baixáveis, é preciso definir um provider, vir aqui definir o nome da fonte que a gente quer, e alguns códigos extras, e isso você pode adicionar dentro do arquivo de type, justamente naquela pasta que também é gerada quando você cria uma activity nova. Não é parte da interoperabilidade, mas eu queria apenas mostrar esse exemplo. Por fim, para definir qual fonte que eu utilizo aqui, eu apenas passo o seu peso, que é o peso bold. Igualmente, eu faço isso aqui embaixo também, no nome do produto e na descrição. Tanto no nome quanto na descrição, eu até deixei um espaço em branco, porque... Em branco não, né? Um espaço vazio, porque aqui dentro eu consigo definir uma cor para esse texto. E aqui tem um detalhe bem legal. Eu posso utilizar um Color Resource, novamente com essa questão de recursos, e eu posso acessar uma cor bem específica do Android, que é o android.r.color.tabIndicatorText. Essa daqui é a exata cor que, por padrão, o Android mostra quando ele vai exibir um texto, que é um cinza bem mais escuro e que se eu quiser colocar aqui para deixar exatamente igual a nossa tela em Compose com a nossa tela de Views, eu posso, porém a gente está acessando um recurso que, por padrão, o Compose ele não lida muito bem aqui na hora de apresentar. Tanto é que se eu der o comando Ctrl Shift F5 para ele recarregar o nosso preview, ele vai apresentar um erro. Na versão anterior, ele inclusive até chegava a mostrar o texto, mas mostrava com uma cor que não era possível visualizá-lo em si. Agora ele já apresenta esse erro. A gente consegue sim acessar alguns recursos mais internos aqui do Android, algo bem mais específico, porém aqui na visualização ele vai apresentar um erro. Quando nós rodamos o aplicativo, ele dá o resultado que a gente quer. Porém, novamente, o recomendado, se você fizer uma implementação que está parecendo meio mirabolante demais, o recomendado é que você defina uma cor ali no seu tema, ou talvez até que você defina uma cor aqui manualmente para evitar esse tipo de problema. No nosso caso, eu vou deixar isso daqui apenas por enquanto, então eu vou copiar essa cor aqui de cima aqui para baixo também, e vou rodar o nosso aplicativo para mostrar como ele está. O nosso aplicativo rodou, ele ainda apresenta o erro aqui no preview, deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. E agora quando eu clico em um produto, ele vai carregar para a gente a nossa tela, minimizando, nós temos aqui o mesmo aspecto visual da nossa Activity in Views. E inclusive, como eu falei, a cor do texto ela é apresentada aqui no aplicativo em si,
porém no preview ainda tem algum problema. Isso aqui foi mais por uma questão realmente de mostrar que você pode acessar algo específico, mais interno do Android, porém que pode acabar apresentando algum bug, então estejam cientes disso. Eu vou fechar o nosso simulador, vou minimizá-lo novamente, e eu vou tirar isso daqui para o nosso preview voltar a ser o que era, porque tem uma questão que é um pouco mais técnica, que eu quero comentar e que pode ser útil também. Voltando na nossa tela de detalhes produto Activity, boa parte do que carrega a nossa interface na Vue é feito no onResume, que é um método do ciclo de vida da nossa tela. No Compose, embora seja possível fazer isso, nós temos uma implementação que é um pouco estranha para os padrões do Compose em si, e é por isso que nós fizemos essa implementação de uma outra maneira aqui no... Deixa eu até dar um Ctrl F. Busca produto. O busca produto, ele faz a implementação de um Lifecycle Owner. Inclusive, eu vou até recorrer à documentação aqui para mostrar isso um pouco melhor. Ele fala aqui dos efeitos colaterais, né? E aqui dentro é dado um pequeno exemplo de como nós podemos implementar dentro de um Compose um observador que vai monitorar o estado da nossa Activity. Então, voltando no nosso código, eu fiz uma pequena implementação como a documentação recomenda e eu consigo monitorar aqui um onResume, mas eu também consigo monitorar, por exemplo, um onCreate, um onPause, um onStart, um onStop, que no sistema de views a gente faz de uma maneira diferente. Aqui no Compose é possível fazer uma implementação como essa daqui. Caso você tenha dúvidas, eu recomendo realmente recorrer à documentação para poder entender um pouco melhor sobre como tudo isso funciona. Mas, no geral, nós conseguimos aqui monitorar um estado da Activity. Quando o estado chega no momento que a gente quer, por exemplo, no onResume, nós chamamos aqui uma função de alta ordem, e quem implementa o que essa função de alta ordem vai fazer é quem chama a busca produtos, que no nosso caso é o onCreate. E algo bem simples é feito aqui. Quando a nossa Activity chega no onResume, nós atualizamos um estado que nós definimos anteriormente. Esse estado muda e faz com que o restante da nossa interface também mude. E aí nós temos a nossa tela atualizada de uma maneira semelhante ao que era feito aqui no onResume, porém utilizando algo um pouco mais idiomático, que é específico do Compose. E aqui nós temos uma implementação que não é nada muito complicado, apenas alguns detalhes. Toda vez que a gente pode, a gente delega a implementação de uma ação que vai ser feita, por exemplo, cliquei aqui no botão de editar, ou cliquei aqui no botão de excluir. Delega essa implementação para quem está mais acima. E eu tenho a nossa interface sendo atualizada de maneira semelhante ao que era feito no onResume. Isso daqui é importante porque eu vou até rodar a nossa aplicação. Eu vou entrar em um produto, quando eu clico, por exemplo, aqui em editar e eu faço uma pequena alteração, alguma coisa simples, e eu clico em salvar, automaticamente quando a nossa Activity volta para cá, só para você ter uma noção, isso daqui é uma Activity feita em Views, no sistema antigo, no sistema normal, isso daqui é uma Activity que lida com o Compose. Quando eu volto para cá, o Compose verifica que nós retornamos, passa pelo onResume, atualiza um estado, e o estado atualiza o restante da nossa interface. Ele tinha dado um pequeno bug visual aqui no preview, isso aqui é comum, tá? Mas vocês viram que na implementação ele funcionou normalmente. É isso que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Vimos que é possível criar uma Activity feita em Compose que mantém o mesmo aspecto visual e funcional da nossa tela em Views, e ela continua integrada, funcionando muito bem com o restante do nosso aplicativo, mesmo utilizando uma tecnologia que é um pouco diferente, e essa interoperabilidade entre o Compose e as Views é possível ser feita com essas técnicas e outras que você pode encontrar na documentação. Recomendo bastante que você as leia, e o Compose já vem sendo utilizado por várias empresas, como por exemplo o Twitter, o Airbnb, a própria Google, com a Play Store, o The New York Times. Caso você esteja interessado um pouco mais nessa tecnologia, vale a pena dar uma olhada nos links que estão aqui na descrição. E se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhá-lo com mais pessoas, porque assim como o Compose constrói nossas telas com a ajuda de vários elementos, quando você compartilha vídeos como esse com mais pessoas, você está compondo também no aprendizado delas. Muito obrigado pela presença e até mais. Gostou desse vídeo? Venha conhecer os cursos de mobile na Alura. Aprenda como desenvolver apps para Android e iOS e conheça os frameworks multiplataforma como Xamarin, Ionic e React Native. Venha estudar com a gente!